Tá. Ok? Bom, pode começar? Pode. Bom, nós vamos começar agora as nossas reuniões. Vamos começar agora as nossas reuniões do Departamento Científico de 2020. Essa é a nossa primeira reunião. Nós já fizemos uma programação ao longo do ano. E nós vamos ter vários professores convidados, que nós já estamos convidando para ver qual seria a segunda-feira que estariam disponibilizados. Todos os professores convidados fora de Ribeirão Preto vão fazer por videoconferência. E tem saído resultados fantásticos. Inclusive, pode até ser feito pergunta simultânea, né? E aos professores de Ribeirão Preto é sempre presencial. Então, isso significa, como esses programas dessas apresentações estão no Facebook, no Instagram, no YouTube, que todos vocês, às 7 horas da noite, horário de Brasília, vocês podem acessar ou o Instagram, ou o Facebook, ou o YouTube, no telefone ou no computador, assistir a apresentação. Nós vamos convidar pessoas que vão nos ensinar. Hoje, eu fiquei responsável de abrir essas reuniões, até nós vamos mudar a diretoria. A diretoria hoje, o presidente é o Augusto, que infelizmente não pode estar aqui conosco, mas todo ano nós mudamos a diretoria. E tem os diretores, os ex-diretores que ficam como conselheiro do departamento científico. Nós valorizamos muito isso, certo? Inclusive, esse ano, nós vamos pedir para os aperfeiçoando fazer apresentações também. Eu acho que isso é importante, né, Pedro? Né? É válido, é importante, sempre fazer interação com todos. Esse é o grande compromisso que nós temos. Bom, o que eu fiquei para falar 2 palavrinhas com vocês? É um assunto que eu reputo como muito importante, porque a perinatologia mudou com a entrada da ultrassonografia. Então, dentro dessa apresentaçãozinha, eu vou comentar com vocês um pouco do que é perinatologia, quando ela foi conceituada, e é evidente algumas coisas de mortalidade materna, porque está diretamente relacionado com a mortalidade perinatal, mas junto com isso eu vou abordar com vocês um pouquinho da história da ultrassonografia, como as coisas evoluíram, certo? Bom, a perinatologia é conceituada como um estudo do feto ou lactante no período perinatal. O período perinatal se inicia na 20ª semana de gestação, peso fetal estimado 500 gramas, e termina com 7 dias depois do nascimento. Então, o período perinatal começa com 20 dias de gestação até 7 dias após o nascimento da criança. E o professor Cashman, que é o presidente latino-americano da perinatologia, da FLASOG, ele fala que há uma inquietude primária pelo bem-estar do ser humano durante a sua vida intrauterina e através dos primeiros dias depois do nascimento. Então, essa é uma preocupação muito grande, não só com assistência obstétrica, como também dos neonatologistas. Então, são as pessoas mais envolvidas. Além disso, hoje não existe assistência obstétrica, assistência do neonatal, se não tiver enfermeira ajudando todo esse processo, certo? Só para começar, o bem-estar da saúde pública materna, fetal e neonatal, nós temos que falar qual seria a mortalidade materna, o que é mortalidade materna, o que é mortalidade fetal e o que é mortalidade perinatal. São todos indicadores de saúde pública, certo? A mortalidade materna é o número de morte materna sobre o número de nascidos vivos. Mortalidade fetal é o número de natimortos sobre o número de recém-nascidos vivos, nascidos total, aqui não mortos, total. E a perinatal é natimorto mais morte precoce até 7 dias de vida sobre o total de recém-nascidos vivos. Isso é mortalidade perinatal. Esse é um quadro que saiu agora recente, em 2016, mostrando a taxa de mortalidade materna que voltou a crescer no período de 1900 e 2016. Estava diminuindo e voltou a crescer.
Então, em 2016, nós temos 64,4 mortes por recém-nascidos, nascidos vivos, que aconteceu no ano de 66, que foi um pequeno aumento quando comparado com 2016 e 2015. Esse quadro é um quadro importante, mostrando até 2015, em 2015, como se comportou a razão de mortalidade materna, certo? Em diferentes estados do Brasil. Veja que o Brasil é feito de pequenos países. A condição socioeconômica de vários países no Brasil é muito diferente. Então, veja, a maior mortalidade materna está no Maranhão, 117 por nascidos vivos. A melhor mortalidade está em Santa Catarina. A média de mortalidade no Brasil é 62 mortes maternas por nascidos vivos. Isso é muito alto, comparando com o quê? Com os trabalhos internacionais. É evidente que a mortalidade materna, como um marcador de saúde pública, está diretamente relacionado com a mortalidade perinatal. Vamos falar agora um pouquinho da mortalidade perinatal. Veja, mortalidade perinatal. Quando foi introduzido esse termo? Esse termo foi introduzido em 1936 por um alemão, Pfaundler, né, que falou sobre mortes de feto infantil. Ele escreveu pela primeira vez. A Febrasgo mostrou um quadro como nós consideramos a mortalidade perinatal. Então, existe mortalidade fetal precoce, intermediária e tardia, fetal, certo? Nós temos a mortalidade perinatal, que ela seria intermediária e tardia, mais mortalidade neonatal. Aqui vocês estão vendo o que seria mortalidade precoce, quando a morte ocorreu antes de 20 dias, 20 semanas. Veja vocês, quando é que ocorreu o processo, saiu do processo embriológico e entrou no processo fetal? Isso aconteceu a partir de 12, 13 semanas. Então, a mortalidade fetal até antes de 20 semanas não entra no conceito de mortalidade perinatal. Seria um processo de aborto. Já, quando a mortalidade ocorre de 20 a 28 semanas, é chamado de mortalidade fetal intermediária e tardia. A intermediária e tardia, que seria de 20 até o nascimento, é um período que é considerado dentro da mortalidade perinatal. E a mortalidade perinatal, além de considerar a mortalidade acima de 20, né, até o nascimento, e a mortalidade precoce neonatal. Então veja que todo o pessoal que participa nesse período da vida do feto, nesse período da vida perinatal, tem importância. E nós temos o que eu vou comentar com vocês, é um marcador fundamental que ocorreu na tentativa de diminuir a mortalidade perinatal. Esse é um trabalho feito pela Organização Mundial da Saúde, mostrando no país o número de enfermeira por 1.000 habitantes no ano 2000, número de médicos e o nascimento atendido por pessoas sanitárias especializadas. Veja, você pega um país desenvolvido como o Canadá, Estados Unidos, nós temos praticamente 7,4 a 9,7 enfermeira para cada 1.000 nascidos, para cada 1.000 habitantes no ano 2000. Médico, nós temos de 1,8 a 2,7, certo? E nascimentos atendidos pessoal sanitarista, praticamente quase que 100%. Quando você pega os países em desenvolvimento, vamos pegar especificamente o Brasil. O Brasil, nós temos 0,5% de enfermeira para cada 1.000 nascidos vivos, nós temos 2 médicos para cada 1.000 nascidos vivos, isso já é um número que a Organização Mundial da Saúde acredita como adequado, certo? E nós temos nascimento atendido por 98% da população brasileira é atendido por pessoal que tem atendimento. Isso no ano 2000, as coisas mudaram, certo? Isso aqui nós estamos mostrando a mortalidade fetal ao longo, pela Organização Mundial da Saúde e pela Organização Pan-Americana, mostrando que a mortalidade vai diminuindo à medida que aumenta a idade gestacional. Então veja que é muito claro que
a prematuridade ou a idade gestacional precoce é um marcador importante de mortalidade fetal. Então, quanto mais nós ganhamos tempo numa gestação, nós estamos diminuindo a mortalidade perinatal. E é reconhecido pelos neonatologistas. Cada dia que eu mantenho um feto dentro do útero, eu ganho 7 dias menos na UTI neonatal. E eu sei que fetos abaixo de 1.500 gramas, que seriam fetos abaixo de 30 semanas, em torno de 30 semanas, quando nascem, eles ficam, no mínimo, em média, 60 dias na UTI neonatal. Então, esse é um dado importante. Não adianta eu querer fazer uma obstetrícia de ponta não tendo um berçário adequado, não tendo uma situação adequada. Isso é muito importante para o nosso país latino-americano, onde nós não temos as mesmas situações que tem a Europa, os Estados Unidos. Né? Então nós temos que entender que, e além do mais, no caso do Brasil, que é um país super hipercontinental, nós temos diferenças de classe muito grandes. Então é muito comum a gente ver em congresso aquelas taxas de mortalidade, proposta de tirar um feto com 26 semanas, 28 semanas, aqui praticamente é morte certa. Nós não temos berçário. Poderíamos contar no dedo os berçários que poderiam receber um prematuro extremo como esse. Então, tem que tomar muito cuidado e nós, quando trabalharmos com isso, trabalhar com a realidade do local de trabalho de vocês, certo? Fortemente, a mortalidade fetal está fortemente ligada à mortalidade materna, por isso que é fundamental. Aumentou um pouco em 2016 a mortalidade materna brasileira. Então nós temos que, alguma coisa temos que diminuir. Isso é em termos de saúde pública, o que nós temos que fazer? Uma morte materna para cada 5 mortes fetais. Uma morte fetal para cada 300 nascimentos em país desenvolvido. Olha como é diferente país desenvolvido e país em desenvolvimento. Então nós temos que começar a ter muito cuidado com isso. Não é incomum nós ouvirmos nos nossos congressos pessoas importantes falarem sobre mortalidade perinatal, mas nós temos que ver a realidade não só do Brasil, mas da América Latina. A América Latina tem uma diferença socioeconômica muito grande, até mesmo no Brasil. Nós temos estado que tem condições socioeconômicas completamente diferentes de outros estados. Isso tem repercussão. E nós não podemos pegar os marcadores que existem em país desenvolvido para usar aqui no Brasil. Nós sabemos que quando morre por prematuridade, como vocês viram, isso é falta de pré-natal. Mas quando morre por hemorragia, é falta de assistência ao parto. Então essas coisas têm que ser muito bem pontuadas para saber como atuar em termos de saúde pública. E a mortalidade neonatal, 85% delas estão associadas a baixo peso. E baixo peso está associado ao quê? Não só a restrição de crescimento, a prematuridade. Então, parto prematuro e restrição de crescimento são as maiores causas de mortalidade perinatal. Não há dúvida. Então, nós temos que investir nisso. E gostaria que no nosso congresso, cada vez mais nós fortalecêssemos esse sistema para que cada um começasse a colocar a sua realidade. Qual seria, se investe muito em medicina fetal, em quê? Em malformação. Aonde nós podemos atuar? E no Brasil tem vários centros que estão fazendo cirurgia fetal. Eu acho que isso não deveria de acontecer. Deveria de ser em poucos centros para que esses centros criassem bastante experiência para poder fazer um bom tratamento de cirurgia fetal. E mesmo assim, não é a maior causa de mortalidade. Nós temos que falar de prematuridade, nós temos que falar de restrição de crescimento, nós temos que falar de pré-eclâmpsia, que é recomendação da Organização Mundial da Saúde no pré-natal, fazer Doppler da artéria uterina de todas as mulheres. Nós vamos predizer a restrição de crescimento e vamos predizer pré-eclâmpsia, certo? E nós temos como prevenir. Isso daí seria a medicina que nós temos que atuar. Isso é medicina atual nos países desenvolvidos. Então nós pegamos na ponta onde é que estão querendo diminuir a mortalidade com a malformação. Mas a maior causa de morte perinatal no Brasil é prematuridade e restrição de crescimento.
E a mortalidade materna é pré-eclâmpsia. E pré-eclâmpsia é falta de pré-natal. E nós temos como diminuir isso, certo? Esse é um trabalho mostrando claramente, publicado em 2015, que à medida que eu vou aumentando a idade gestacional, ou que eu vou aumentando o peso fetal, eu vou diminuindo a mortalidade perinatal. Eu preciso de ganhar tempo. Então eu tenho que atuar nas patologias que comprometem o tempo da gestação. E a pré-eclâmpsia é uma delas. A restrição de crescimento é outra, que nós ficamos todos preocupados em como nós vamos fazer isso, né? E veja que o peso fetal, à medida que eu tenho um peso fetal abaixo do percentil 3, eu tenho uma mortalidade enorme neonatal. Bom, e aonde está a ecografia em tudo isso? A ecografia foi uma grande evolução. Uma grande. Então pegaram, né, múltiplas excitações de cristais e isso permitiu, através de um processamento de dado, nós temos o quê? Processamento de informação, nós temos o quê? As imagens. As imagens, certo? E esse foi a primeira publicação feita no mundo sobre ultrassom. Olha o aparelho como era, olha como é que era o aparelho, né? Isso foi fabricado pelo professor Ian Donald em 1958, que era um obstetra. Hoje existe a Udon School, uma filantropia coordenada pelo professor Assim Kuriaki, né, que eu tenho orgulho de participar desse grupo, onde nós procuramos tentar ver como as coisas estão acontecendo. Recentemente nós tivemos um congresso internacional, agora, no final do ano passado, em Cartagena, na Colômbia, onde cada um foi levando as suas experiências e discutindo os modelos que nós podemos realizar nos seus países. Porque não é a mesma coisa o professor Kuriaki mora na Croácia, é um país desenvolvido. Perto da nossa população, da Colômbia, Brasil, Paraguai, né, as coisas são complicadas. O país no Brasil, na América Latina, que tem uma diferenciação é Chile. O resto nós somos quase todos na mesma situação, alguns em piores. E aí as coisas começaram. Vejam vocês, esse é o famoso Vidozon. Esse foi o primeiro aparelho que chegou no Brasil em 1974. Como eu disse hoje, durante a nossa apresentação, chegaram 5 Vidozon no Brasil. Em 1973, o Dr. Luiz Carlos, em Recife, ele não conseguiu manter o aparelho. Esse aparelho foi comprado pelo Tadeu Shigeoka, pelo Tadeu aqui, Shigeoka aqui em São Paulo. Comprou em São Paulo também um aparelho desse do Dr. Pinotti, que quem fazia o ultrassom é o Dr. Pavani, que esteve lá com o professor Bonilha. Comprou um aparelho de ultrassom, o doutor Rezende e o Sérgio Simões lá no Rio de Janeiro. Comprou um aparelho de ultrassom, o doutor Domingos Machado, lá em Salvador. Comprou um aparelho de ultrassom, o doutor Hamilton Júlio, em Curitiba. Foram os 5 aparelhos que chegaram no Brasil, né? E nós começamos a fazer ultrassom aqui em Ribeirão Preto em 1976. E comecei a fazer ultrassom com essa máquina. Veja como é que é uma imagem de um biparietal. É isso que nós vimos. Era terrível. E eu me lembro que a primeira vez que aqui no Brasil foi dada a primeira conferência de ultrassonografia foi feita em 1972. Quem veio dar essa conferência foi o professor Bonilha. O doutor Bonilha veio dar uma conferência aqui mostrando imagens do Vidozon. Ele deu isso em São Paulo. E eu fui assistir essa conferência. Eu estava no 2º ano de residência, fazendo pós-graduação em mestrado. Estava já inscrito no meu mestrado. E tive a honra de sentar do meu lado, não perto de você, perto do doutor aqui, o doutor Neime, professor Neime, Bussamra Neime. E eu sentado do lado, olhando, que eu queria conhecer o ultrassom. Em 72, nós não tínhamos nenhum aparelho ainda aqui no Brasil. E o professor Bonilha mostrava uma imagem como essa e falava, mira os ojos de los niños. Pô, não estava vendo nada. Eu nunca me esqueço. O professor Neime bateu em mim assim e falou, Mamad, esse cara aí não é bem da cabeça. E o professor Bonilha foi a pessoa
que mais ensinou ultrassom na América do Sul. Na América Central também. Hoje, ele tem um sangue muito forte brasileiro. E todos nós que passamos por ele, aprendemos muito com ele. Eu mesmo fiz vários estágios com ele e tenho por ele um carinho muito especial, né? Então ele ensinou e tinha um carinho para receber todos os brasileiros lá em Valência, na Espanha. E ele mostrava essa imagem. Esse foi o aparelho que eu trabalhei, que eu fiz o primeiro trabalho de mestrado orientando o Dr. Cassiano Machado, onde mostrou um biparetal com erro de 7 semanas. Não adiantava nada. Não congelava a imagem, não tinha escala de cinza, era um desastre. Essa era a imagem. Aí apareceu o Picker, melhorou um pouco a imagem. Aí as coisas começaram. Hoje, com o processo computadorizado, porque um aparelho de ultrassom é um computador, e melhorar o quê? A resolução dos transdutores, ficamos com imagem maravilhosa. Mas quando foi reconhecido pela FIGO a ultrassonografia 2D? 1978. Em 1978, a FIGO falou assim, não, o ultrassom é fundamental como uma ferramenta diagnóstica dentro da obstetrícia. O professor Ildona era obstetra. Todos os primeiros aparelhos que chegaram no Brasil foram todos na mão de obstetra. Dr. Pinotti, Dr. Domingos Machado, Dr. Hamilton Júlio, Dr. Rezende Sérgio Simões e Tadeu Shigeoka aqui em São Paulo. Todos eram parteiros. Por isso que a ultrassonografia teve um grande impulso na área obstétrica. Mas em 1997 apareceu o 3D, que nada mais é um programa de computador, onde à medida que o transdutor vai varrendo as imagens, vai capturando as imagens, vai formando o quê? O bloco. Ele vai armazenando as imagens e forma o 3D. E o 4D, que apareceu no começo do ano 2000, é onde o transdutor vai captando a imagem, mas ele vai ter um movimento mecânico bem sincrônico. E à medida que ele vai fazendo a varredura, ele pega o feto em diferentes posições e vê o feto em movimento, a cinética fetal, que hoje tem vários trabalhos mostrando a vitalidade fetal frente à cinética do feto. Então, essas seriam as grandes evoluções que ocorreram. Além dessas outras evoluções, eu vou mostrar para vocês, certo? Então, hoje, não tem como fazer cardiologia sem a cardiografia. Estudar fígado não é só a parte de função enzimática, hepática, é a parte da histologia e morfologia. As imagens ficaram verdadeiras imagens macroscópicas, certo? Avaliar a parte de hepatologia, avaliar a parte de músculo esquelético, avaliar em obstetrícia, vascular, e os aparelhos saíram de várias condições. A tendência é cada vez mais procurar os aparelhos portáteis, que eu posso transportar o aparelho, mas que tenha todo o poder de resolução. Essa é a tendência atual, certo? Entrou o Doppler para avaliar a parte funcional, 4D, contraste, né? Agora, tudo isso, todo esse investimento que as indústrias fazem, isso tem um custo que isso é repassado nos aparelhos, mas que ao longo do tempo vai tornando acessível esses aparelhos, certo? E todas as áreas, eu acredito que hoje o ultrassom é um estetoscópio do médico, porque está em vascular, está em anestesia, está em reumato, está em dermato, está em cosmiatria. Nós temos uma área específica de ultrassom de pele. Eu tenho um curso de estética em saúde e tem a área de pele. O curso que vai ter agora do professor Pastore, agora em março aqui conosco, nós paramos a inscrição porque nós não temos mais espaço, pelo número de pessoas interessadas. Se eu quero ver se determinado tratamento de pele vai melhorar o colágeno ou não, eu posso medir. O ultrassom mexe o colágeno. Eu vou usar um determinado produto que isso pode representar nas estruturas da pele. Tudo isso eu posso mensurar, certo? Na área de cardiologia, cardiologia clínica e cardiografia, na saúde da mulher, mastologia, obstetrícia, ginecologia, a área de medicina interna, de músculo elétrico nas intervenções, UTI na emergência. Nosso presidente atual brasileiro foi salvo porque na porta do hospital tinha um aparelho de ultrassom. Ele recebeu uma facada e foi visto que
estava com sangramento na cavidade. Foi direto para o centro cirúrgico e conseguiu estancar aquele sangue e fazer hemostasia. Se não tivesse o aparelho, tivesse que fazer o quê? Não, vamos rezar, vamos fazer um conselho médico, que isso? Já estava morto. O ultrassom que deu essa oportunidade. E os aparelhos têm ficado os mais simples possíveis. É lógico que nem todos os aparelhos simples, eles vão ser aparelhos que vão poder fazer tudo, mas não há dúvida. Eu não tenho dúvida que vai ser o estetoscópio dos médicos. Não tenho dúvida. Nós vamos fazer ultrassom pelo nosso telefone celular, como já tem isso. Tem vários aparelhos, só que não tem a mesma resolução de um aparelho de alta resolução que vocês estão trabalhando. Então não há dúvida que a tendência é ter aparelho de ultrassom em todos os níveis, mas nunca deixar de ter o especialista. Nunca. Porque ele vai disponibilizar aparelhos de alta resolução que não pode ser usado no dia a dia. Eu tive a sorte de conhecer uma faculdade em Monterrey, no México, todos os obstetras, isso faz parte da grade escolar deles, da formação do obstetra, de fazer ultrassom. Todos eles manipulam ultrassom. É uma coisa natural. Agora, quando eles têm dúvida, alguma coisa especial, vai para o especialista. Então, não morreu nunca a imagem do especialista. Sempre vai acontecer. Mas eu não tenho dúvida que o ultrassom será o estetoscópio invariavelmente para todos os pacientes, para todos os médicos. Em todas as áreas nós precisamos de uma informação de ultrassom. Antigamente tinha imagem tradicional, só anatômica. Hoje não. Hoje tem imagem funcional. Com a entrada do Doppler em 1987, as coisas mudaram. Com a entrada da elastografia, nós estamos com um projeto grande de elastografia aqui, fazendo junto com a professora Ana Bianchi no Uruguai, fazendo junto com o professor Erasmo Huertas do Peru, fazendo junto com o Dr. Mário Palermo de Buenos Aires, né? E aqui no Brasil está a doutora Denise, nós aqui de Ribeirão Preto, estamos estudando o colo uterino. A nossa intenção é mostrar que antes de encurtar o colo, ele esvaece. Foi assim que nós aprendemos no índice de Bishop, descrito em 1964. Que ele não ia ver se o colo encurtou, ele quer ver o esvaecimento do colo. E hoje nós temos uma ferramenta que é a elastografia. E já estamos fazendo um projeto, que vai ser o projeto de doutorado de quem? Do doutor Augusto. Né? Espero que faça parte também do projeto de doutorado da Rafaela. Você vai trabalhar na área de medicina interna. Então veja, imagem molecular, veja vocês, ultrassom óptico, magnético, veja, isso daqui foi descrito em 1940, o Doppler. Só que foi introduzido na área médica em 1987. Então não há dúvida que sem hoje fazer Doppler, e o pior que diz assim, com Doppler e sem Doppler, tudo bem, mas acontece que nós devemos entender que quando nós estamos fazendo exame, se o nosso aparelho tem Doppler, nós temos um compromisso de dar o melhor diagnóstico à nossa paciente. Não é com Doppler, sem Doppler, nós temos que fazer se tem. É apertar um botão, nós temos toda a possibilidade de ter essa informação. Então, não tem dúvida que tem que começar a usar todo o recurso das máquinas que nós temos, certo? Por um lado, eu posso não estar ganhando porque não foi solicitado, por outro lado, eu estou tendo uma perda ética pelo não usar todo o recurso que eu tenho, porque eu tenho que dar o melhor diagnóstico à nossa paciente, certo? Então, o ultrassom 3D é uma coisa importante, essa imagem é do professor, um jovem chamado Procópio, né? Fazer uma artéria umbilical em obstetrícia para avaliar a resistência placentária, a artéria cerebral para avaliar a oxigenação fetal, fazemos duto venoso sobrecarga cardíaca e fazemos a relação umbilico cerebral ou cérebro umbilical para ver os processos adaptativos do feto. Então, isso são os vasos que nós necessitamos de fazer em ultrassom obstétrico, que isso mudou muito. Não é só avaliar a frequência cardíaca, não que ela não tenha a sua importância, mas muito mais tão importante quanto ou mais é quando eu vejo as alterações fisiopatológicas, antes de ter uma alteração grosseira, que seria a frequência cardíaca. Elastografia. Temos dois métodos. Nós temos o método de strain,
aonde eu fico fazendo uma pressão, e qualquer estrutura mais sólida, eu vou ter uma imagem. Mas isso depende do quê? Da minha pressão que eu estou fazendo, certo? Esse é o tal de strain. Hoje, o que está sendo feito, que tem muito reprodutibilidade, é o quê? É o share wave. Faz uma frequência de alta frequência, é como cair um pingo de água, e aí cisalhamento das ondas, e esse cisalhamento das ondas me dá uma informação indireta sobre o grau de elasticidade do tecido. Elastografia, é o shear wave, né? Então, existe uma escala de cores dependendo da densidade que existe o tecido. Magnetoacústico, nós temos aqui na faculdade o professor Adilton, que é um físico, ele coloca do lado de um líquido, ele coloca uma corrente de eletricidade, isso cria uma onda eletromagnética que movimenta as partículas. Isso é o futuro que pode acontecer. Por que nós pretendemos fazer? Através da mudança da velocidade das partículas, que ocorre pelo magnetismo que está sendo criado, para avaliar o que? A concentração de hemácia. Com ultrassom podemos ver a concentração hematogênica. Da mesma forma que o Alexandre Graham, quando ele falou em som, eu posso insonar um tecido com laser e ver como aconteceu a penetração daquele som, isso me dá uma informação indireta sobre a resistência. Então, usar ultrassom na parte fotoacústica. Isso tudo são coisas que estão em processo evolutivo. Aqui na USP de Ribeirão Preto já tem várias pesquisas sendo desenvolvidas com isso, certo? Então, a imagem é baseada na luz que é emitida no ultrassom. Essa é a imagem que nós pegamos lá do HC, mostrando um cérebro de rato através do ultrassom fotoacústico. Vê que dá para ver as características do cérebro. Então, essa é uma forma importante de evolução que está acontecendo da ultrassonografia também. Mas não tem ultrassonografia sem clínico. Eu sempre digo isso toda vez que eu tenho contato com qualquer pessoa que quer fazer ultrassom. Nós não podemos diagnosticar a imagem. É impossível. Nós temos que diagnosticar a doença. E a imagem muda com qualquer pequeno movimento da minha mão. A imagem muda dependendo das características do indivíduo, obesidade, se ele tem cirurgia prévia ou não. A imagem música, dependendo de qualquer alteração anatômica. Eu não tenho uma foto do abdômen do indivíduo, eu tenho um segmento daquela avaliação, daquela informação. Por isso que a ultrassonografia, com tudo que se tentou até agora, no sentido de fazer a parte de inteligência artificial com ultrassom, não conseguiram sucesso. O que está sendo feito em termos de sucesso? Eles pegam vários relatórios, e aí eu começo a descrever uma lesão, ele começa a me induzir o que pode ser aquela lesão. Eu faço um ultrassom vascular, de acordo com a velocidade do sangue, ele pode me ajudar no diagnóstico, na interpretação daquela informação. Mas eu tenho que fazer a imagem. E isso depende da mão de obra. Não tem como. Então, a tendência de diagnóstico por imagem, não é possível substituir o médico dentro da ultrassonografia. Já está sendo substituído na mamografia, está sendo substituído na ressonância magnética, está sendo substituído na tomografia. Mas na ultrassonografia é preciso de mão de obra, precisa de a pessoa fazer. E precisa de ter um conhecimento para fazer as coisas, certo? Então tem que ter um raciocínio clínico, junto com a imagem isso me permite uma hipótese diagnóstica, e para isso tudo eu tenho que ter uma boa formação clínica. Não tem como querer mostrar uma imagem e falar que aquilo é uma doença. É muito difícil. Por isso que a teleradiologia é muito fácil. Eu mando a imagem toda para o meu colega. Agora, quando eu estou fazendo ultrassom, eu tenho que fazer imagem dinâmica. E fazer imagem dinâmica, eu vou colocar isso na rede, à disposição de qualquer hacker para entrar e pegar a privacidade da paciente. Por isso que até hoje as coisas são complicadas, a teleecografia. Mas eu não tenho dúvida, isso vai ser agora para 2020. Eu tive na Europa e vi
lá em Portugal, o doutor Castilha, que só faz, ele tem 1 hora do dia, onde ele senta na cidade de Coimbra, e ele dá fica todos os ecocardiografistas infantis, fazendo o exame simultâneo junto, para ele assistindo e dando a segunda opinião. Mas ele tem que assistir o exame. Ele pode não fazer o exame, mas ele tem que assistir o exame. E ele tem que abrir e fechar o exame, abrir o Doppler, fechar o Doppler, ou o colega que está fazendo a distância ser receptível a todos os recursos da instrumentação que tem que ser feito, que para cada caso tem instrumentações as mais diferentes possíveis, certo? Então, a pergunta, qual é a especialidade médica que mais tem ultrassonografista? Não há dúvida, 30% de todos os ultrassonografistas brasileiros são GOs. Hoje nós temos em torno de 80, 82 mil ultrassonografistas, nós temos perto de 24 mil a 25 mil são ginecologistas, certo? Mas as coisas estão crescendo em todas as áreas. Nós estamos vendo cada vez mais o pessoal da clínica, pediatria, medicina de família, cada vez entrando mais forte dentro do ultrassom. Até mesmo colegas nossos radiologistas, que vêm para melhorar o seu desempenho em determinadas circunstâncias que nem sempre eles tiveram oportunidade na sua formação da residência. Então, veja, nós podemos ver todo o crescimento fetal. Ele pode me dar biometria, ele vai me dar morfologia, e eu consigo ver isso com tranquilidade. Mas veja, olha a sensibilidade das imagens em 1970, 74, veja, a imagem, o que eu tinha? O ultrassom era essa imagem, olha, sem diagnóstico, olha quanto eu não tinha diagnóstico nenhum nessa idade, foi quando eu comecei a fazer ultrassom. Agora, na década de 90, veja, eu tenho quanto eu faço sem diagnóstico por imagem. Veja, nós passamos de nível 1 para nível 3, porque os nossos aparelhos melhoraram muito a qualidade da informação. Então, enquanto nós tínhamos muito pouco diagnóstico por imagem na área de obstetrícia, hoje aumentou demais. Hoje, isso eu estou falando a parte anatômica, não estou falando a parte funcional, o que o Doppler pode nos ajudar. Certo? Essa era a imagem de quando eu comecei a fazer ultrassonografia com o Vidozon. Isso é a imagem de um feto anencéfalo. Vocês estão vendo o anencéfalo aí? Era assim que nós vimos. Olha como é que a imagem hoje é. Pô, é uma imagem, é praticamente a imagem fotográfica do feto, né? É uma fotografia do feto quando a gente faz o 3D. Mudou. As condições mudaram, certo? Então, o ultrassom, quando eu faço o primeiro trimestre, é para ver a idade. Mas no segundo trimestre, eu já mostrei isso para todos vocês, quando eu faço o biparietal, quando eu faço o útero, a circunferência abdominal, quando eu meço o fêmur, eu estimo o feto. Então, o ultrassom, nas outras idades gestacional, tem um grande papel de estimar o crescimento fetal. O período mais importante da ultrassonografia, apesar que isso não é solicitado, é primeiro trimestre. Feito o primeiro trimestre, os outros exames, se a mulher é de baixo risco, não tem por que fazer ultrassom. A fita métrica substitui muito bem os outros exames complementares. Agora, se alguma coisa clínica está acontecendo, ou se eu tenho uma altura uterina que não é compatível, o ultrassom traz uma contribuição sobremaneira, certo? Então, ele estima a idade e o peso fetal. A artéria uterina, ela tem um papel importante em perinatologia. Vários trabalhos já demonstraram isso. Agora eu não estou estimando o crescimento do feto. Eu estou vendo uma parte funcional do feto. Eu não tenho essa informação com artéria cerebral. Eu não tenho essa informação com artéria uterina com resultados perinatais, mas a artéria umbilical tem. Então veja vocês, ela aqui que ela avalia a função placentária e o que a ISOG recomenda com relação à artéria umbilical. Toda vez a artéria umbilical constitui o parâmetro materno-fetal que melhor se relaciona com os resultados perinatais e deve ser usado como marcador de referência nas pacientes com suspeita de insuficiência placentária. Se eu tenho um feto que não está crescendo, eu sei que tem uma insuficiência placentária. Mas se eu tenho um feto que eu quero saber o risco de insuficiência placentária, eu tenho que ver a função,
ver como é que está o Doppler da artéria umbilical. Porque ele tem relação, veja, e a artéria umbilical, eu publiquei isso em 2010, quando eu avalio a artéria umbilical, que tem a função de avaliar a placenta, se eu tenho artéria umbilical com valores dopplervelocimétricos normais, tudo bem. Eu posso ter uma altura uterina que não está crescendo, eu posso ter uma patologia intercorrente, eu tenho que ficar de olho, mas a artéria umbilical está me mostrando o grau de função placentária. Mas se eu tenho diástole zero e diástole reversa, e tenho uma grávida acima de 32 semanas, tira o feto. Tira o feto. Uma diástole zero significa que eu perdi 50% a 70% da placenta. E uma diástole reversa da artéria uterina, da artéria umbilical, significa que eu tenho mais de 90% que eu não tenho função placentária. Toda gravidez acima de 32 semanas eu tiro o feto. Por quê? Eu tenho berçário. Mas eu não posso tirar um feto abaixo de 32 semanas, que está abaixo de 1,5 kg. Porque eu posso... Mesmo com berçário, eu posso perder essa criança, ou por mortalidade ou por morbidade. Então, eu tenho que ganhar tempo, é o grande problema. Aí eu vou usar outros recursos que podem me dar um indicador de interrupção da gravidez, que, de acordo com a ISOOG, é o duto venoso. E esse trabalho que foi apresentado na Cochrane, já em 94, se nós tomarmos a conduta em cima da artéria umbilical, eu vou reduzir a mortalidade perinatal em 50%. Outro trabalho falando reduz em 38%, e a própria Cochrane mais tarde fala em 26%. Aqui também uma meta-análise, né, mostrando que se eu tomo a conduta em cima da artéria umbilical, veja vocês, a entrada dos fetos na UTI neonatal diminui ou aumentam. Se eu tenho na artéria umbilical alterado durante a gestação, pode estar certo que eu vou ter maior fetos na UTI neonatal. Da mesma forma, vai ter mais acidose. Se a artéria umbilical mostrando insuficiência placentária, eu tenho muito mais acidose neonatal. E se eu tenho a artéria umbilical mostrando aumento de resistência, eu tenho muito mortalidade intraútero e mortalidade neonatal. Então, a artéria umbilical é o único parâmetro Doppler que tem uma boa relação com a mortalidade perinatal, certo? Nós temos, com ultrassom, podemos avaliar a morfologia do feto, como eu falei para vocês, podemos estimar o crescimento do feto e, em termos velocimétricos, é a artéria umbilical que me dá essa informação. E o que eu espero do ultrassom? Bom, em 1970 começou a tal de medicina fetal. Começou o ultrassom no Brasil. Aliás, os aparelhos chegaram em 1974, né? Como eu falei para vocês, chegaram em 5 serviços. 2 no estado de São Paulo, 1 em Salvador, 1 em Curitiba e 1 no Rio de Janeiro. Certo? Então chegou o quê? A ultrassonografia. Isso foi um avanço muito grande. Começamos a observar que tínhamos fetos doentes e a mãe não tem nada. Chegar a observar um feto anencéfalo, com morte cerebral, a mãe não tem absolutamente nada. Na década de 80 apareceu o Doppler. Apareceu em 1987. E não há dúvida, foi uma grande evolução. Apesar que o Doppler foi descrito em 1840 por Christian Doppler, mas em obstetrícia a FIGO reconhece a partir de 87. O que aconteceu em 2003? Só que entrou de uma maneira inadequada. Por quê? As empresas venderam ultrassom 3D para mostrar o quê? Para mostrar a parte cosmiátrica. Mas o ultrassom 3D tem importância para avaliar a superfície fetal, certo? É muito importante o ultrassom 3D. No entanto, as empresas venderam o 3D para ver o quê? Tirar fotografia de feto. O que aconteceu em 2004, começo de 2007? O 4D. E a cinética do feto permitiu estudar o quê? O psiquismo fetal intraútero. E vários trabalhos mostram que muitos distúrbios de comportamento de muitos indivíduos começaram durante a sua vida intraútero. Então, a cinética do feto, tem vários trabalhos mostrando isso. Um feto hipercinético tem um comportamento mais neurótico, um feto hipocinético tem comportamento psicótico, e tem trabalhos demonstrando isso, que é uma realidade. O que nós tivemos agora na década passada, 2010? Nós tivemos o quê?
Nós tivemos a avaliação da engenharia fetal, veja só. Começamos a tentar estimular a cirurgia fetal. A maior causa de mortalidade perinatal é o quê? É prematuridade. A segunda grande causa de mortalidade perinatal é restrição de crescimento. E a terceira é malformação. Nos países desenvolvidos, eles querem diminuir a mortalidade perinatal fazendo cirurgias fetais, porque eles têm um bom pré-natal, certo? E esse bom pré-natal impede que o feto vai nascer prematuro ou que o feto nasça com restrição de crescimento, ou que ele tem berçário para fetos muito prematuros. A grande preocupação deles é diminuir a mortalidade do mal-formado, o que ainda está começando a realidade nos países subdesenvolvidos. O que nós esperamos na nossa década que estamos agora? A telecografia, isso vai ter que acontecer. Mas vai ter que criar plataformas que dá a segurança para o paciente. Aonde eu vou fazer o exame aqui em Ribeirão Preto, e o colega lá em Fortaleza vai assistir o exame e nós vamos discutir o caso clínico dele. Ele faz o exame, eu discuto junto com ele, eu vou dar uma segunda opinião. Nos países socializados já está bem sedimentado e o governo assumiu isso. Eu não preciso levar o indivíduo para fazer sempre exame em São Paulo. Para que isso? Eu posso fazer no meu aparelho, que é um bom aparelho, e eu dar uma segunda opinião onde eu estiver. Certo? Mas isso tem que ser profissionalizado. Não pode ser feito de uma maneira que não seja profissional. Temos a interpretação de imagem. Já tem aparelho fazendo isso. Nós temos um aparelho aqui, na Fatesa, eu fazendo o 3D do coração, colocando 3 ou 4 marcadores no coração do feto, todas as malformações cardíacas. Já tem isso para o cérebro do feto. O aparelho já está interpretando a imagem, mas eu preciso de ter uma boa imagem para que ele possa fazer a interpretação. Eu preciso de ter um bom ultrassonografista para que ele possa fazer a interpretação. Não tem como isso, porque as características instrumentais do aparelho de ultrassom é muito variada. O que nós vamos ter em 2030? Qual é a minha expectativa? Fusão de imagem. Veja, já estão começando a ter as fusões de imagem, né? E essas fusões de imagem têm importância porque eu posso fazer um ultrassom de um rim, uma ressonância do rim, uma tomografia, e do lado fazer ultrassom e ver o quê? E ver a parte funcional. Então isso é possível. Outra coisa que é possível fazer é o quê? Fazer a parte, um ultrassom interativo. Começar a fazer ultrassom holográfico. Não tenha dúvida, isso vai acontecer. Eu vou fazer ultrassom e a paciente vai assistir, a mãe vai assistir o exame, ou o próprio médico vai assistir o exame e vai ver o fetinho dela dentro do útero. Vocês acham que isso daí é uma coisa que vai acontecer no futuro? Já está acontecendo. Nós temos um colega no Rio de Janeiro, o Dr. Heron Werner, que já está fazendo isso. Eu tive no laboratório dele. Então é ultrassom holográfico. Eu posso ver o feto, eu posso desenhar o feto. Né? Essa é a mãe do feto olhando o seu próprio filho dentro do útero. Veja onde é que as coisas estão evoluindo. E não há dúvida que isso vai acontecer. Então veja, o que nós temos? Nós temos o Dr. Heron. Esse é o laboratório do Dr. Heron lá no Rio de Janeiro, que você pode, por um óculos, ver toda essa parte holográfica. Você pode ver, fazer uma cirurgia endoscópica no feto, fazer uma broncoscopia no feto. Isso é possível, já está sendo feito no Brasil. E será o nosso futuro. Então não parou aqui a técnica ultrassonográfica. Isso vai acontecer cada vez mais, eu não tenho dúvida. Eu que vi a primeira imagem, que mal e mal eu vi essa mulher estava grávida, né? Que é aquela imagem que vocês viram no Videozon, hoje olhando a evolução eu fico impressionado. E é evidente que cada vez que conhecimento muda dentro da ultrassonografia, que aparece novos conhecimentos, muda todo o nível de evidência e muda todo o conhecimento. Não é que a evidência muda, mudou o conhecimento. Estamos aprendendo mais com a imagem. Está aparecendo novas tecnologias. E essas novas tecnologias permitem que nós façamos o quê?
outros diagnósticos que nós não fazíamos até então. E aparecem novos conhecimentos, novas evidências. Então, tudo que nós estamos fazendo ao longo da minha vida, eu estudo quase todos os dias, eu sinto que a necessidade de cada vez mais nós temos coisas diferentes para poder aproveitar. Então era isso basicamente. Eu queria só terminar dizendo que o ultrassom rompeu paradigmas. Paradigmas são padrões, né, na avaliação de saúde da materno-fetal, rompendo o paradigma, uma expressão que surge da necessidade e urgência em mudanças em medicina e implica numa reflexão. E a imaginologia, a ultrassonografia permitiu desenvolver várias linhas de trabalho, questionando e respondendo questões na prática médica, através dos conhecimentos científicos, permitindo melhorar a atenção da saúde dos indivíduos, de uma sociedade, até mesmo de uma nação. A ultrassonografia será o estetoscópio dos médicos em quase toda a especialidade médica. Então isso é uma realidade. Vocês estão aprendendo a ter uma especialização em ultrassom, mas isso vai ser o geral de todo mundo. Mas vão precisar do especializado, vão precisar do especialista. Não acha que isso vai mudar muito, de jeito nenhum. As coisas vão acontecer. Quero agradecer a vinda de vocês e dizer que isso vai ficar na internet por uma semana à disposição de vocês. Ok? Você não faz pergunta não. Ok? Olha, gente, um bom descanso para vocês, tá? Muito obrigado por vocês estarem aqui.